Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A vida é de ciências sem base, cultua a prosa como um brilhante aprimorado e o primor nem a si mesmo existe, nem em si mesmo existe. E por isso, a vida sempre foi um mistério que nunca teve valor porque não tem vontade, nunca teve dono, porque se o tivesse, os donos de suas próprias vidas a prolongariam de acordo com as suas vontades. Tudo isto é um conjunto de massas fluídicas e pelos fluidos é que se alimentam e se enfraquecem, sendo o fluido um jato produzindo pirâmides boas ou más. A pirâmide, sendo um alvo bom ou mau, é de onde se subtrai o fluido, que é o pensamento nisto ou naquilo, pensamento que alegra, que entristece ou apavora. Muitas vezes o vivente troca o fluido bom pelo mal, em virtude das aparências que nele estão. E as experiências sempre causam mais mal do que bem, porque o ponto de provação é a incerteza derivada das experiências. Mas um vivente imunizado só pode se perturbar se quiser, pois na imunização estão os pontos para todas as orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. O vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos, pois o relógio está sujeito a avarias e o imunizado não. É sempre aquilo até o fim. Isto é apenas uma retórica dos contrapontos das comparações da imunização racional com a espiritualização. Horta, qual é o sentido da palavra pirâmide aqui no texto? Pirâmide é o que está em questão aí, geometricamente falando, ela está de base 4, ou seja, tendo como fundo um quadrado e um círculo em volta desse quadrado e um ponto no centro que aponta para o alto, onde as 4 pontas de cada lado se encontram. Ali está muito bem visível a intenção, ou seja, é, é, todos os 4 lados harmonicamente se fecham no ponto que está lá no alto, que depois passou a ser chamado de ponto do conhecimento unificado. Tendo então um lado a o caso, o conhecimento mais antigo, que é a filosofia, tem o outro quadrado, que é no caso da religião, tá? Depois a arte e, finalmente, a ciência. Então, são 4 formas de pensamento que está resumido a pirâmide. Então, existe o giro. O giro é aquilo que podemos pensar que lá no fundo está o círculo e o giro parte da filosofia, passa pela religião, pela arte, pela ciência, tá? E quem orienta esse giro, ou seja, ao longo da vida? Porque ali estão as alternativas. Ora, nesse estágio da vida, deu-se mais atenção à filosofia, no outro estágio da vida da pessoa, deu mais atenção à religião, e assim sucessivamente, fazendo então o giro dos 4. E quem faz esse giro é o Espiritismo. Ele é que faz o giro, ou seja, que comanda ali as 4 formas de pensamento. Ou seja, no momento ele está naquele giro da arte, um outro momento ele está naquele giro da ciência, e assim sucessivamente. As 2 formas que nós podemos olhar, que, ou seja, o ponto do conhecimento unificado e as 4 bases comuns, está lá, por exemplo, tendo a pirâmide com as 4 partes, contemplando assim aquilo que
retomando lá o início, que foi encaminhado ou orientado pelo Espiritismo em direção ao ponto do conhecimento unificado, que fica lá no topo da pirâmide. Então, o que temos lá? 4 bases de pensamento que podemos chamar de pontos do conhecimento unificado. E um ponto lá no alto, que é para onde tudo se converge. Ou seja, naquele ponto exatamente que está lá para onde que cada das 4 bases fundamentais do baixo chegou-se até ao ponto único, ou ponto do conhecimento unificado. A análise feita pelo professor Horta, certamente é uma análise feita com relação ao conhecimento. A pirâmide do conhecimento, os 4 lados que servem de base, os 4 lados que servem de base para a evolução do conhecimento, chegando à quinta essência do saber. Então, essa é o significado da pirâmide do conhecimento. Mas nós temos também a questão da pirâmide de lado triangular, que aí nós teríamos a pirâmide tetraédrica, vamos assim dizer, em que nessa pirâmide tetraédrica é que nós temos a construção universal, que são as 3 partes. Se você colocar um tetraedro apoiado, você tem 3 lados e mais a base, configurando aquela questão fluídica que é o 1 por 3. Me permitam apenas abrir um parênteses, que o professor Horta também conhece muito bem, que é a questão da química do carbono. O carbono é uma pirâmide. O carbono, base da vida da matéria, como nós a conhecemos, que é um conjunto fluídico eletromagnético. E o carbono constrói as suas cadeias carbônicas com uma forma que a química denominou de hibridização. E esta hibridização do carbono é feita exatamente como um tetraedro. Inicialmente, há uma deformação ou 2 desse tetraedro, mas a base da cadeia carbônica é a configuração de uma pirâmide tetraédrica. E esta pirâmide tetraédrica, ela tem, na química, me permitam mais uma vez o parênteses, a hibridização sp3, ou seja, um orbital atômico esférico com 3 orbitais que não são tão esféricos, são duplos. É uma explicação morfológica da química, mas que eles se misturam e formam 4 orbitais iguais. Daí a distribuição do carbono ter a forma de um tetraedro regular, e esta configuração do átomo de carbono, que é a base da vida da matéria, é que possibilita a formação de todos esses compostos e substâncias orgânicas devido a esta hibridização. Isto assim, parece até que é uma aula de química, mas não chega a tanto. É apenas para mostrar que a morfologia da pirâmide da construção, ela usa o tetraedro. E a pirâmide do conhecimento, conforme foi apresentado aqui, é a quinta essência, são os 5 lados. Ou seja, os 4 bases do conhecimento artificial com o lado da base natural do conhecimento. Então, são 2 tipos de pirâmide, são 2 morfologias. A sabedoria está na quinta essência, daí a estrela de Salomão, para quem gosta de juntar números, e a construção da matéria, da vida da matéria, é toda ela na pirâmide do carbono. Ou seja, o carbono hibridizado forma essa pirâmide, que aí então há a construção fluídica de todas as vidas orgânicas no nosso mundo conhecido. Tem a parte útil da ciência, mas tem a parte inútil da ciência. Tem muita coisa
que aí a gente vai poder fazer as comparações e compreender o que é essa vida fluídica. Por isso o racional diz muita ciência e muito pouco saber. Então aí estão duas formas de se ver essa questão das pirâmides, as questões fluídicas, da construção do conjunto eletromagnético, que é a base do carbono, e a construção do conhecimento, da lapidação, que são as pedras angulares do conhecimento. A cultura racional, com toda certeza, é uma terceira forma de se enxergar. Mas esta terceira forma de ver, quer dizer, as pirâmides do conhecimento, as pirâmides fluídicas, a base dessas duas pirâmides, dessa construção, está na cultura racional. Mas essa eu deixo para mais adiante. Dr. Carlos, quer arriscar? É verdade. No texto, mais para o final, o racional diz que isso é uma retórica dos contrapontos da imunização racional com a espiritualização. E é um assunto subjetivo, muito altamente subjetivo, abstrato, metafísico. Nosso professor Gaspar, professor de Mecânica Celeste da UF, da UFRJ, grande estudioso da cultura racional, divulgador, já dizia que a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, nas suas apreciações, é uma obra enciclopédica de supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Então nós estamos falando de energia, né, e metafísica, a questão vai por aí. Eu considero que esse texto básico aí, os fluidos são jatos produzindo pirâmides, de onde se subtrai o fluido que é o pensamento, bom ou mal, está tratando da transmissão do mundo espiritual invisível, a chamada pelo próprio racional de alta sugestão. Tem sugestão, autossugestão e alta sugestão. Alta sugestão é essa transmissão do mundo espiritual, né? Depois o aparelho eletromagnético que todos nós somos, e está no título da lição, o aparelho sente que está pensando nisso, naquilo outro, acha que o pensamento é seu por desconhecimento, por falta de cultura racional, da imunização racional, e se identifica com o pensamento fecha um curto-circuito dentro da aura e ele vai executar aquilo. Essa questão. Os filósofos tratam de tudo que é sugestão, né? Que tudo é o início e o fim, está dentro da filosofia, mas eles são orgulhosos, eles observam impessoalmente, mas eles ficam com um racional fenomenal porque o início e fim que eles tratam é simplesmente dentro da deformação. Falta a origem que é revelada somente no conhecimento de cultura racional. Aí sim, não é mais um racional fenomenal. Está perfeito, tem base lógica, provas e infinidade de comprovações. Para finalizar, essa questão da pirâmide, o Horta sempre fala, e eu gosto muito, o giro, quem faz é chamado espiritismo. Mas quando se gira uma pirâmide sobre o eixo dela, forma um cone. Os chakras são cones, são centros de energia na forma cônica, né? Aí junta uma coisa com a outra e fica o que o racional quer nos transmitir. Mas na linha e na entrelinha ele transmite a energia racional, clareia as mentes. O que importa é a pessoa estudar, sentir a leitura, sentir a energia racional, aí tudo bem, show de bola. É verdade. Continuando aqui o assunto, pelo menos tentando continuar, porque o assunto está em alta performance. Na verdade, nada nesse nosso plano material se cria do nada, é transformado. Então a parte material, ela é primeiro formada na parte invisível, pela mecânica invisível. Depois, então, é que vem a parte material. Quando analisamos a parte material, vemos apenas o que os olhos veem. Mas precisamos sentir o antes do ser, o que era. Como deixou de ser o que era para ser o que é hoje. Nada se cria, tudo se transforma. Os cientistas já chegaram a essa conclusão. Mas o que não entendemos ainda é porque muitas pessoas sofrem tanto e dizem que nunca fizeram nada. Porque não fizeram nada nessa vida, mas em outras fizeram.
está resgatando o seu karma. Isso é a parte invisível, a parte que ele não vê. E quem está por trás dele cobrando são os invisíveis da baixa atmosfera, que estão cumprindo a sua missão aqui na fase racional do terceiro milênio, pagando todos o que devem. Não é o justo pelo pecador, não. Todos devem, estão pagando porque devem. Ninguém aqui é inocente. Ninguém não morre inocente aqui. Ah, morreu inocente. Não é inocente. Não existe inocente, porque antes dele ser aquele ser, ele já foi outro. E ele causou muitas coisas, teve uma vida toda. Então, morreu e nasceu de novo. Nesse nascer de novo, ele vai resgatar o seu karma. Se ele não aceitar esse karma, não tem problema. Ele não nasce mais como animal racional. Nasce como animal irracional, porque ele não tem mais consciência, mas vai pagar do mesmo jeito. Essa é a lei natural da natureza, que nada se cria, tudo se transforma. O ser humano, com essa aparência hoje de ser humano, vai continuar por algumas décadas, alguns milênios, mas vai aos poucos perder essa aparência e essa condição de ser material, bruto, e vai conseguir uma essência cósmica racional. E com essa essência cósmica racional é que vamos entender toda essa mecânica racional. Mecânica racional, mecânica celeste e mecânica material. Estamos dando os primeiros passos para conhecermos a mecânica material. Material é aquilo que a gente vê, mas acima do que a gente não vê é a parte celestial. Acima do celestial é a parte racional, invisível, que já está bem distante do nosso entendimento, mas estamos dando os primeiros passos através da cultura racional do livro Universo em Desencanto. Sônia? Só para finalizar, todas essas energias, elas são o quê? Materializadas, né? Simbolicamente materializadas. Tem um trechinho aqui do livro que o racional diz assim: mas na imunização racional não há materialização, e sim um corpo de condensação diferente em que não pode existir coisa alguma que se possa fazer uma comparação. Então, para adquirirmos este verdadeiro conhecimento através do estudo do livro Universo em Desencanto, vamos estar nos conectando, vendo e falando com o racional superior através da imunização racional. E o racional superior também chama atenção aqui para a gente sentir a diferença. O espiritualizado vive mais preocupado, e o seu estado normal é desconfiado, assustado, sempre em dúvida de tudo, sempre na incerteza. E os imunizados, completamente diferentes, como do preto para o branco, sempre na certeza de tudo, sem dúvidas, confiantes e certos. Então, se você quiser viver imunizado, confiante, certo, sem dúvidas, precisa conhecer a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e salve!